São Filipe e São Tiago. A verdade oculta sobre dois dos apóstolos mais misteriosos da Bíblia. Imagine ser chamado por Jesus, não com promessas de glória, mas com um simples "segue-me". Você largaria tudo? Largaria sua casa, seu sustento, sua família, para seguir alguém que o mundo desprezava? Hoje vamos mergulhar na vida de dois dos apóstolos mais enigmáticos de toda a Bíblia, São Filipe e São Tiago. Mas atenção, o que você está prestes a ouvir não é o que te contaram nas aulas de catequese. Prepare-se para encarar a verdade sombria, emocionante e muitas vezes esquecida desses dois pilares do cristianismo primitivo. Você sabe o que realmente aconteceu com eles? Qual foi o preço que pagaram por seguir Jesus? Será que você faria o mesmo? São Filipe foi um dos primeiros a ser chamado. Filipe nasceu em Betsaida, na Galileia, a mesma cidade de Pedro e André. Ele era um discípulo de João Batista, antes de ser chamado por Jesus. Um homem simples, mas com uma alma inquieta. Quando encontrou Jesus, algo dentro dele despertou. Uma fome insaciável de verdade. Perdeu o pai, exatamente na ocasião em que conheceu Jesus Cristo, e tornou-se o quinto apóstolo na hierarquia de Cristo. Nos evangelhos sinóticos, Filipe não está ausente da lista dos 12 discípulos a quem Jesus chamou seus apóstolos. No entanto, São Clemente de Alexandria, escrevendo por volta de 200 DC, conhecia uma tradição segundo a qual Filipe fora o homem que pediu permissão para enterrar o próprio pai e a quem Cristo respondeu: "Segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos." Filipe imediatamente foi atrás de Natanael e disse: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José." Mas Natanael duvidou. "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" perguntou. E a resposta de Filipe ecoa até hoje, para todos que duvidam: "Vem e vê." Um convite direto, simples, mas poderoso. Quantas vezes você também duvidou? E quantas vezes alguém estendeu a mão e disse: "Vem e vê"? Segundo o Evangelho de São Lucas, Jesus formou os 12 apóstolos. Jesus saiu para rezar e passou toda a noite em orações a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes. O Evangelho de São Marcos também relata essa formação. Jesus subiu ao monte e chamou os que desejava escolher, e foram até ele. Então Jesus constituiu o grupo dos 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Filipe esteve presente também na multiplicação dos pães. Uma grande multidão seguia Jesus, porque as pessoas viram os sinais que ele fazia, curando os doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Continuou: Então Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para eles comerem?" Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem meio ano de salário bastaria para dar um pedaço para cada um." Um discípulo de Jesus, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus pegou os pães, agradeceu a Deus e distribuiu. Fez a mesma coisa com os peixes. E todos comeram o quanto queriam. Por fim, durante a última ceia, Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim." Filipe diz a Jesus: "Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta." Ao que Jesus responde: "Filipe, há tanto tempo estou convosco, e vocês ainda não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Como tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
Após a morte e a ressurreição de Jesus, Filipe foi enviado para pregar no Egito, Etiópia e depois rumou para Hierápolis. Estando na Ásia Menor, ocorreu um fato curioso, quando ele teria sido obrigado a reverenciar o deus Marte, acendendo um incenso. Naquele momento, surgiu por trás do altar pagão uma cobra, que matou o filho do sacerdote Mor, e mais 2 comandados. Em um gesto, o apóstolo os fez ressuscitar e matou a cobra. Este gesto e diversos outros milagres de Filipe proporcionaram a conversão ao cristianismo um grande número de pagãos. Segundo a tradição, Filipe foi perseguido pelos pagãos, foi preso e crucificado aos 87 anos de idade em Hierápolis, atual Turquia, na época do imperador Domiciano. Suas relíquias teriam sido transportadas para Roma e colocadas na Igreja dos Apóstolos, junto com as relíquias de São Tiago, o Menor, no dia 3 de maio. Portanto, a data festiva dos 2 santos é comemorada neste mesmo dia. Enquanto isso, Tiago, conhecido como Tiago Menor, para diferenciá-lo de Tiago, irmão de João, era filho de Alfeu. Pouco se fala sobre ele, mas a sua presença entre os 12 não foi à toa. Tiago era discreto, porém firme. Seu nome aparece em listas, quase como uma sombra. Mas no cristianismo, muitas vezes é no silêncio que habita a maior fé. A Bíblia nos mostra que ambos caminharam com Jesus, ouviram suas palavras mais íntimas, presenciaram milagres, viram mortos ressuscitarem, cegos enxergarem, e ainda assim sabiam que o pior ainda viria. Você já se perguntou, o que leva alguém a morrer por uma fé? O que move uma alma a preferir o martírio, ao invés de negar uma crença? Você já pensou, em quantas pessoas seguiram Jesus por curiosidade, mas só os verdadeiros discípulos ficaram quando a cruz apareceu no horizonte? É aqui que Filipe e Tiago se destacam. Não pelas palavras, mas pelas escolhas. Filipe foi o intermediador de uma cena profunda. Alguns gregos queriam ver Jesus. Eles foram até Filipe, que então buscou ajuda com André. Juntos foram falar com o mestre. Essa cena, aparentemente simples, revela algo chocante. Filipe era visto como um homem acessível, confiável, um elo entre culturas. Isso, na época, era raro e perigoso. Jesus respondeu com palavras misteriosas. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ali, com Filipe ao lado, o Salvador anunciava que sua hora tinha chegado. Não era glória como os homens entendem, mas glória através da dor, da cruz, da morte. Já Tiago, mesmo sendo uma figura mais discreta, possuía uma ligação profunda com a Igreja de Jerusalém. Muitos estudiosos o associam a Tiago, o justo, um líder da comunidade cristã que viveu sob constante ameaça. Ele era o esteio moral, a rocha de equilíbrio. Os evangelhos citam 2 apóstolos chamados Tiago. Um, comumente chamado de Tiago Maior, era o irmão de São João e filho de Zebedeu, enquanto o outro, identificado como filho de Alfeu, natural de Nazaré, portanto, conterrâneo de Jesus, é uma figura sobre quem pairam algumas dúvidas quanto à identidade. Isso porque, com frequência, ele também é identificado como Tiago o Menor, que seria filho de Maria de Cleofas e primo de Jesus. Este Tiago Menor teve papel fundamental na Igreja de Jerusalém. Foi o seu primeiro bispo, especialmente ao dizer que os pagãos podiam ser acolhidos na igreja sem antes ter de se submeter à circuncisão. Além disso, São Paulo diz que Jesus apareceu especificamente para ele e o nomeou uma das colunas da igreja. A esse mesmo Tiago Menor é atribuída a carta que leva seu nome, na qual consta a conhecidíssima afirmação de que a fé sem obras é morta. O famoso historiador judeu Flávio José relata a informação mais antiga, sobre a morte de São Tiago. Ele narra que o sumo sacerdote Anano, filho de Anás, aproveitou o intervalo entre a deposição de um procurador romano e a chegada do seu sucessor, para decretar a pena de morte de Tiago,
por lapidação no ano de 62. Você conseguiria manter sua fé mesmo sendo caçado, perseguido, ameaçado todos os dias? A tradição diz que Tiago foi jogado do alto do templo, mas ele não morreu com a queda. Ferido, tentou se levantar e foi então apedrejado até a morte. Imagine a cena: um homem ensanguentado, de joelhos, ainda orando por seus algozes. Um grito mudo que ecoa através dos séculos. Filipe, por sua vez, levou o evangelho até regiões longínquas e ali pagou com a própria vida. Segundo relatos, ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas antes de morrer, continuava pregando. Imagine, pregar enquanto o sangue escorre, enquanto a dor consome cada osso do seu corpo, e mesmo assim, com os olhos fixos no céu. Você teria essa coragem? Os ensinamentos de Filipe e Tiago vão muito além do que está nos evangelhos. Filipe, por exemplo, é associado a um evangelho apócrifo, o Evangelho de Filipe. Embora não canônico, esse texto revela reflexões profundas sobre o amor, o corpo, a alma e os mistérios do Cristo. Você já ouviu falar que quem vê a mim, vê o Pai? Essa frase, dita por Jesus, foi uma resposta a uma pergunta de Filipe. Ele queria ver o Pai, e essa busca, essa sede por ver Deus, com os próprios olhos, representa todos nós. Não queremos só crer, queremos ver. Mas Jesus responde com um convite à fé. Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces? Tiago, por sua vez, é lembrado pela carta que leva seu nome no Novo Testamento, uma carta curta, mas explosiva. Ela fala sobre fé viva, fé com obras. Tiago nos confronta, nos sacode. A fé sem obras é morta. Você consegue ouvir esse grito? Ele não está falando apenas aos cristãos do primeiro século. Está falando com você. Quantas vezes você disse que tinha fé, mas permaneceu parado? Quantas vezes orou, mas ignorou quem precisava da sua ajuda? Tiago nos ensina que não basta acreditar. É preciso viver como quem crê. É preciso agir, porque a verdadeira fé deixa marcas na pele, no coração, no mundo. Você sabia que, por séculos, os nomes de Filipe e Tiago foram deixados à sombra dos apóstolos mais populares? Pedro, João, Paulo. Esses você ouve com frequência, mas Filipe e Tiago? Seus nomes são quase sussurrados. Por quê? A verdade é que a história cristã não se resume aos grandes discursos. Muitos dos maiores exemplos de fé estão nas entrelinhas, escondidos. E é aí que Filipe e Tiago brilham. As suas relíquias, veneradas em diversas partes do mundo, foram responsáveis por conversões, milagres e curas inexplicáveis. A Basílica dos Santos Apóstolos em Roma é um dos lugares onde seus restos mortais repousam. Mas poucos sabem disso. São dois apóstolos cuja importância é grandiosa, mas cuja fama permaneceu velada. Talvez isso nos diga algo importante. Não é preciso fama para transformar o mundo. A influência verdadeira não depende de holofotes. Filipe e Tiago são testemunhos vivos de que é possível ser eterno, mesmo sendo esquecido pelos homens. Você já pensou em quantas pessoas fizeram diferença na sua vida? E mesmo assim, nunca foram lembradas? Já se deu conta de que talvez você seja esse anônimo que está mudando o mundo ao seu redor, mesmo sem saber? E aqui entra um ponto crucial. O exemplo desses dois homens revela que o sofrimento, quando vivido com fé, se transforma em missão. Eles não buscaram grandezas, buscaram Jesus. E isso foi suficiente para que suas vidas se tornassem eternas na memória espiritual do cristianismo. Mas afinal, o que tudo isso tem a ver com você? Em tempos de descrença, de desesperança, de frieza espiritual, as histórias de São Filipe e São Tiago nos gritam como ecos de um passado que nunca passou. Eles nos lembram que a fé verdadeira exige risco, exige entrega, e que seguir a Cristo
não é confortável. É um caminho estreito, cheio de pedras, cercado de dúvidas, mas também repleto de sentido. Você sente que sua fé está fraca, que Deus está distante, que suas orações não passam do teto? Talvez você esteja buscando sinais grandiosos, quando a presença de Deus está nos gestos simples, como na coragem silenciosa de Tiago ou na persistência fervorosa de Filipe. A fé deles não era uma emoção, era uma decisão. Todos os dias, mesmo diante da morte, eles escolhiam crer. E você? O que tem escolhido? Esses dois apóstolos nos ensinam que o cristianismo não é apenas uma crença, é uma forma de viver. É carregar cruzes invisíveis. É continuar mesmo quando ninguém mais entende. É ser fiel, mesmo sendo esquecido. E se hoje você se sente invisível, lembre-se deles. Porque Deus não esquece os seus. Agora respire fundo, feche os olhos por um instante e reflita. Você está vivendo a fé como São Filipe e São Tiago viveram? Ou está apenas repetindo palavras sem ação? Esse vídeo não é apenas uma homenagem, é um chamado, um alerta, um despertar. São Filipe e São Tiago não buscaram aplausos, buscaram a verdade. Eles viveram no tempo mais perigoso para ser cristão. E mesmo assim, não recuaram. O mundo os odiou, o império os perseguiu, a morte os aguardava em cada esquina. Mas eles não voltaram atrás. E hoje, quando vemos tantos desistindo por muito menos, precisamos olhar para eles e lembrar: ainda há tempo, ainda há fé, ainda há missão. Você está disposto a ser como eles? Deus não te chamou para uma fé morna. Ele te chama para uma fé viva, para um coração aceso, para um cristianismo que transforma vidas. Não seja mais um na multidão, seja um apóstolo do século XXI. Comece agora, ore, haja, escolha, e que a coragem de São Filipe e a firmeza de São Tiago sejam sua inspiração diária, porque o mundo precisa de mais pessoas como eles, pessoas que não temem a verdade, pessoas que vivem a fé até o fim. A história de São Filipe e São Tiago nos mostra que a verdadeira fé não está nas palavras bonitas, mas nas ações silenciosas. Eles viveram como homens comuns, mas morreram como gigantes da fé. E hoje suas vidas ainda falam conosco. Se estivermos dispostos a ouvir que a coragem de Filipe, o evangelista incansável, e a firmeza de Tiago, o pastor silencioso, nos inspirem a sermos cristãos de verdade, mesmo quando tudo parecer contra nós. Essa é a moral. Não é preciso ser visto pelo mundo para ser reconhecido por Deus. São Filipe e São Tiago foram privilegiados, porque conviveram de perto com Jesus, foram catequizados, formados pelo Senhor. Não podemos esquecer, contudo, que muitos dos discípulos de Jesus não suportaram seus ensinamentos e o abandonaram, como narrado por São João. A santidade desses dois apóstolos não vem do fato de eles terem sido chamados por Jesus e convivido com ele, mas pela maneira como eles corresponderam ao chamado, desapegando-se da sua vida por amor ao Senhor, gastando a própria vida para anunciar Jesus e, por fim, perdendo a própria vida para ganhá-la, como ensinou seu divino mestre. Oração. São Filipe e São Tiago, vós convivestes com tanta proximidade com Jesus. São Tiago, talvez tu brincaste com nosso Senhor quando éreis crianças, talvez fostes à sinagoga juntos, aprender a lei de Deus. Vós fostes formados pelo Mestre, ouvistes dele tantos ensinamentos, partilhastes o pão, partilhastes também as perseguições e preocupações. Peço-vos que me ensine a mim, que só vi a Cristo sob o véu dos sacramentos, a perseverar no seguimento do Evangelho. Peço-vos que me ajudeis a ter a coragem de me lançar na evangelização, sem medo dos perigos das censuras, da humilhação. Peço-vos que rogueis para que eu esteja sempre atento para ajudar aqueles que querem conhecer Jesus como tu estiveste, São Filipe. Peço-vos vossa intercessão para que eu seja firme na defesa da verdade como tu sempre foste, São Tiago.
Peço-vos auxílio para nunca ter uma fé apenas da boca para fora, mas sim uma fé sustentada pelas obras, uma fé de quem realmente conheceu a Cristo e se converteu. Uno-me por fim à Igreja, que hoje reza: ó mártires ilustres, faróis de tanta luz, na fé e na esperança, já vemos a Jesus. E um dia em plena glória, então sem véu algum, vejamos face a face o Deus que é trino e um. São Filipe e São Tiago, apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por nós. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe. Que mais pessoas conheçam esses apóstolos esquecidos e despertem para a fé viva que eles nos deixaram como legado. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.